irás provar de novo. Creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás provar de novo. Creio em ti, que eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás provar de novo. Creio em ti, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, aleluias. Eu não vivo do que vejo, Glória a Deus. mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluias. Boa noite, graça e paz de todos, a todos, amém? Seja bem-vindo mais uma vez, né? Culto de noite profética. E eu tenho certeza que essa noite Deus vai falar conosco, amém? Eu queria, antes de a gente orar, que você, se puder, abrir a tua Bíblia em Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, a nossa leitura hoje, né? Capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Eu quero ler o verso 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo escrevendo à igreja em Filipe, ele diz: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Vamos ler mais uma vez? Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo está falando com aquela igreja a respeito de algo que ele tinha, que era dele, que Jesus conquistou. Ele diz: eu não alcancei, eu não cheguei a lugar nenhum. E ele diz mais ainda, ele fala assim: não que eu seja perfeito, porque não há perfeição. A grande questão, quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de Jesus, há um peso muito grande, às vezes, colocado sobre a vida daquele que diz que conhece a Cristo, ou que conhece a Cristo, porque vem sobre nós um peso, como se um peso de perfeição. E não há perfeição. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. A Bíblia diz que nós pecamos ao deitar, nós pecamos ao levantar, e não há um justo sequer nessa terra. Mas quando nós entendemos isso, que não somos perfeitos, que nós ainda não alcançamos nada, mas que eu preciso prosseguir, eu acho que essa palavra, ela encaixa muito bem para o cristão hoje. Nós precisamos prosseguir. O cristão não pode parar. Eu costumo dizer que a vida com Deus, a vida com o Senhor, é como andar de bicicleta. Nós não conseguimos andar de bicicleta, ou melhor, nós não conseguimos ficar em cima de uma bicicleta parado. Nós só conseguimos ficar em cima de uma bicicleta andando, tá certo? Por mais que você seja fera, por mais que você seja bom, se essa bicicleta não estiver em movimento, a tendência sua é
Tem alguns camaradas que fazem aquelas manobras, quem já viu, né? Os caras sobem, né? Você já viu? O cara sobe, vai no... Mas normalmente nós não conseguimos parar em cima de uma bicicleta se ela não estiver em movimento. E eu entendo que a vida do cristão é essa. A vida do cristão, ele tem que ser uma vida em movimento. Pastor, mas eu tenho um tanto de eu também tenho um tanto de coisa a ser consertada na minha vida. Todos nós temos, mas uma coisa que nós precisamos, e essa noite é profética sobre a minha vida, sobre a tua vida, é que eu e você vamos prosseguir para o alvo. Nós não vamos ficar parados, nós não podemos ficar parados, até porque para mim, particularmente, o cristão não para. Ou o cristão prossegue, caminha para o alvo, ou ele retrocede. Ele retrocede porque nós temos um inimigo sagaz, que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, esperando que ele possa tragar. Então nós não conseguimos parar. Quando nós pensamos que paramos, na verdade nós estamos retrocedendo. Por quê? Porque existe alguém ou algo na nossa vida querendo que nós retrocedamos, que nós voltemos. Então, nós temos apenas uma alternativa como cristão: é prosseguir. Leão, é pedalar essa bike, Leão. Ainda bem que essa bike não é física, ela é espiritual. Porque às vezes fisicamente a gente não consegue. Eu particularmente sempre falo isso, tenho uma dificuldade de fazer exercício físico. Mas aqui eu não estou falando de físico, eu estou falando de espiritual. E espiritual você faz em qualquer lugar. A Bíblia diz que a gente tem que orar todo tempo, em toda oração e súplica. Como que você faz isso? Meu irmão, em todo tempo que você está lá, você está lavando a louça, você está trabalhando, o Marco está dirigindo o caminhão, o Naldo está lá trabalhando. Você está, Jesus, olha a minha família, Jesus, olha a minha vida. Meu irmão, sabe o que é isso? Você está prosseguindo. Profeticamente hoje eu declaro nessa noite que nós vamos sair do lugar que nós estamos e vamos começar a prosseguir hoje em nome de Jesus, porque é para isso que nós somos chamados. Nós não podemos parar, porque se paramos nós caímos. Se nós não caímos, nós vamos retroceder. A única chance que a gente tem é prosseguir. Zé, vamos pedalar essa bike espiritual hoje em nome de Jesus, amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos sair daqui hoje pedalando, ó. Vamos sair daqui correndo hoje espiritualmente, prosseguindo. Mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo. Amém? Deus tem algo especial para mim e para você. Deus tem algo de lindo para as nossas vidas, mas eu preciso prosseguir e que isso seja verdade na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu te convido, se você desejar e quiser ficar sobre os seus pés, vamos orar. E agora, você chegou aqui, você já sabe como que vai começar esse culto. Você vai orar, dizendo: Jesus, eu não quero parar. Jesus, eu não quero estacionar. Jesus, eu não quero retroceder. Jesus, eu quero prosseguir. Jesus, eu quero andar. Jesus, eu quero ir para o alvo. Ah, mas tem um monte de coisa, meu irmão. É nessa caminhada que a gente é nessa caminhada que a gente é trabalhado, é nesse tempo que a gente está prosseguindo, que a gente é tratado, que algumas coisas na nossa vida elas são resolvidas. Meu irmão, não é parado nós não resolvemos nada, estacionado nós não resolvemos nada, mas quando prosseguimos para o alvo, quando estamos andando, como Paulo fez, ele estava preso fisicamente, mas espiritualmente ele não parou. Ele até estava preso fisicamente, porque quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele está preso em Roma, mas ele diz: mas eu não paro, eu prossigo para o alvo. E que em nome de Jesus essa noite, este culto, seja um culto onde vamos sair daqui para prosseguir para o alvo, prosseguir para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso nessa noite, Deus, guarda agora a nossa mente, o nosso coração, guarda as nossas vidas, Pai. Viemos aqui, Deus, porque o Teu Santo Espírito nos trouxe.
porque a tua presença, linda presença, nos trouxe aqui hoje, nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, tudo que é contrário, bate em retirada. Tudo que é contrário às nossas vidas, sai em nome de Jesus. Tudo que não é do Senhor, em nome do Senhor Jesus, bate em retirada. Que somente a tua vontade, o teu querer, Espírito Santo de Deus, tira agora toda preocupação, todo excesso, todo medo, toda insegurança, bate em retirada em nome de Jesus. Que a tua vontade, seja manifesta nas nossas vidas, Deus, e que o Senhor receba a adoração da tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Adore ao Senhor nessa noite. Adore a Ele. Em nome de Jesus, prosseguindo para o alvo. Tua presença crescer para paz, não há espaço para confusão. Pai, então, para que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Essa é uma oração, cante assim. Pai, eu sei, tua presença que sempre a paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, 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 quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Aleluia, glória ao Senhor. Ele é a nossa alegria. Essa palavra aqui podemos nos alegrar para prosseguir, porque o Senhor dá a força, dá a alegria para a gente conseguir prosseguir. Eu não quero retroceder, Deus me livre. Foi difícil chegar até aqui, eu não quero parar. Amém? E se a gente, lógico, desanima, cansa, mas quando a gente busca, Ele traz essa alegria e nos dá força para caminhar mais um passo. Amém? Glória a Deus. Ele é o Deus que cura, Jeová Rafá. Creia no Senhor. Quando tudo estiver ao contrário ao nosso redor, a gente fecha os olhos e não, eu vou. É mentira, é tudo mentira. Que a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele pagou o preço
né? Para que nós hoje possamos viver a palavra. Então eu vou prosseguir, mesmo que tudo pareça ao contrário. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando penso que sou fraco, tua voz me fortalece. Quando a dor é bem mais forte do que eu, sinto teu imenso amor invadindo a minha alma, como um bálsamo suave a me curar. As guerras são maiores do que as armas que eu disponho. Você vem e me adestra para o impossível. Fazes mudos falar, cegos podem ver teu mover. Não tem limites, creio em ti, Jeová Rafa. No teu nome há poder e estás presente aqui. Vem curar, libertar, visitar, Jeová Rafa. Quando as guerras são maiores do que as armas que eu disponho, você vem e me adestra para o impossível. Fazes mudos falar, cegos podem ver teu mover. Não tem limites, creio em ti, Jeová Rafa. No teu nome há poder e estás presente aqui. Vem curar, libertar, visitar, Jeová Rafa. Levou toda a enfermidade. Obrigada, Jesus. E nossas dores também. Sei que hoje por suas pisaduras eu sou sarado, eu sou sarado. Creio em ti, Jeová Rafa. No teu nome há poder e estás presente aqui. Vem curar, libertar, visitar, Jeová Rafa. Aleluia. Creia no Senhor, Ele é Deus. Profeticamente vai trazer cura. Amém? Glória a Deus. Eu fui ao médico, o médico falou assim que, já conversando com o médico, ele conversando, a gente, nossa, você tem um lado espiritual muito elevado, abençoado. Ele falou assim, mas olhando minha forma física, ele falou, não adianta, você precisa mudar o seu físico também. Quando o pastor falou que pedalar não é fácil, eu tô no segundo dia de academia, eu tô quebrado, irmãos. Os meus ossos tá que nem o Bob Esponja. Mas não há, eles têm um lema lá, né? Na educação física, que sem dor não há transformação. Quando eu vi isso, eu falei, ai Jesus, não precisa falar assim desse jeito comigo. Se até no mundo as pessoas que vão buscar uma melhora física passam por um processo de dor, eles se submetem porque quer melhorar e ter um corpo bonito. Eu não ligo não.
não, sabe? Na verdade. Mas a gente precisa, irmãos. A gente precisa, porque eu quero viver até os meus filhos crescerem. Eu não quero infartar no meio do caminho. Eu não quero infartar em cima do altar, ficar toda torta. Eu quero refletir a glória de Deus por completo. E então vou me submeter. Mas uma transformação às vezes gera dor. Mas a dor que o Senhor traz no nosso coração, aquela tristeza que o missionário falou na quinta-feira passada, uma tristeza que traz mudança, ela é necessária para que a gente encontre o arrependimento, encontre o caminho de reconhecer quem Jesus é na nossa vida e quem nós somos para com Ele. Assim prossigamos em conhecer o Senhor. Ele não vai deixar você frustrado. Ele não vai deixar você e eu frustrados. Com certeza, no momento certo, a hora que você estiver preparada, você vai viver aquilo que o Senhor lhe prometeu. Só prossegue em caminhar. Aleluia. Ele é Deus. Só Ele é Deus. Glória a Deus. Firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia, bem-aventurado é aquele que está firme e tem sede da justiça. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurado é o que tem a sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Então chame, que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Cante. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só as vozes. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor.
Isso, nossa diga isso. oração. Deus está aqui neste lugar. Altíssimo. Aleluia. Sara a nossa família, sara esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, sara a igreja, nossa oração. Altíssimo. Sara esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Se você for um instante, eu acho muito interessante quando eu falo que o Evangelho ele é maravilhoso. Porque quando Deus ele vai falando com a gente, Ele vai nos levando, Gilberto, aos lugares e vai nos trazendo as palavras. E aí eu falei abri o culto falando sobre a importância de você não parar, de você caminhar. E deu o exemplo da bicicleta. Aí Miriam me falou do exercício físico. E Deus me levou lá em 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo, ele vai falando sobre a importância de ministrar o Evangelho. A partir do capítulo 10, 12, 15, daí por diante, ele vai começando a falar sobre isso. A partir, quer ver, ó? Ele vai falando sobre até dessa mudança, né? Deus fala dessa ministração, ele vai falar sobre, vai chamando cada um como está, e Deus vai fazendo essa obra e vai trazendo essa mudança. Aqui, ele vai falando, não, eu estava aqui errado, é 9 meses, tá? Ele vai falando sobre o Evangelho, sobre ministrar a palavra. Ele fala sobre o prêmio que nós recebemos por isso. E ele vai ministrando, e quando chega a partir do verso 24, ele vai falar a respeito daqueles que naquela época era muito comum. Por exemplo, quando você fala hoje de Olimpíadas, normalmente você vai lembrar dessa época dos Olímpios, desses deuses gregos, né? As Olimpíadas vêm daí, porque naquela época era muito costume ter os jogos. Por exemplo, Roma, o Império Romano, quando ele tomava um lugar, ele tinha um modo de dominar o povo. Era muito fácil. Ele dava pão e jogos. Diz que passavam mais de 150 dias tendo jogos e ele distribuía pão. E naquela época, essa cultura de Corinto era muito assim. Existiam jogos e as pessoas se envolviam. Não mudou. É mais ou menos como hoje, né? Lembra que eu falei outro dia, domingo, eu falei sobre isso? Que eu falei que a gente chega domingo de manhã cedo, muita gente fala, não pastor, eu estou cansado. Aí eu não consigo vir na igreja, na escola bíblica, por exemplo. Mas domingo à tarde ninguém dorme. Sabe por que não dorme? Porque vai passar um futebol à tarde e ninguém quer perder o futebol, ele prefere assistir. Então, na verdade, as coisas não são novas, elas vão se repetindo. E naquela época era muito comum esses jogos, distribuição de comida, aí todo mundo esquecia os problemas, né? E é mais ou menos assim. E Paulo começa a falar um pouco sobre isso. Tanto que ele começa a falar sobre o Evangelho e fala assim, o que a gente ganha por pregar o Evangelho? Ele fala, eu não quero ganhar nada não, eu quero é pregar. O mais importante é eu pregar, mas se eu ganhar também não tinha problema não, porque eu faço jus. É assim que Paulo vai falando. Aí faz um paralelo entre quem cuida ou quem corre no físico, quem faz essa competição no físico, e a partir do 24, olha o que ele diz. Do capítulo 9 de 1 Coríntios, ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm,
mas um só leva o prêmio. Ele está fazendo uma pergunta. Correi de tal maneira que o alcancei. Então ele está falando, gente, é assim que funciona no natural. Todo mundo corre, mas apenas um ganha o prêmio. Aí no 25 ele diz assim, e todo aquele que luta e se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. O que é corruptível? É que se corrói, que acaba, que passa. Não é assim? Olha um campeonato de futebol. Ganhou um ano, no outro ano, se o cara não disputar e não ganhar, ele perde o posto de campeão. Então, essa coroa, essa liderança, esse título, ele passa de mão em mão. Então ele está falando, gente, todo mundo corre, todo mundo se abstém, e todos eles estão atrás de uma coroa corruptível, uma coroa que passa. Ele vai falando assim, porém, uma coroa incorruptível. Por isso que é o que a Emília falou, às vezes nós corremos atrás de tantas coisas, e você está certo, tem que correr mesmo. Tem que levantar, trabalhar, tem que bater o seu cartão, quem bate cartão, quem tem que correr atrás. Agora, entenda que aquilo que é espiritual, meu irmão, pode ter certeza que aquilo que você precisa, ou aquilo que Deus tem, é muito, mas muito maior do que aquilo que você está buscando no físico. Infelizmente, nós como seres humanos, não conseguimos enxergar, ou pelo menos éramos para enxergar, mas não conseguimos enxergar. E os nossos olhos ficam apenas naquilo que é físico, apenas nessa coroa corruptível. E esquecemos que nós, que conhecemos a Cristo, existe uma coroa incorruptível. E a Bíblia está dizendo que esse camarada que corre atrás de uma coroa corruptível, ele se abstém de um monte de coisa. Não é assim? Você pega um jogador de alta performance, um jogador de futebol. Esses dias atrás eu estou conversando com o pai de um menino, e ele falou que levou esse menino até uns 16, 17 anos para tentar ser jogador de futebol. E ele falou que levou esse menino ficou no Nacional, aí em São Paulo, na capital, e no começo ele chegou lá achando que jogava muito, aí Marcos foi passando o tempo, ele falou, você precisa melhorar muito. E com o passar do tempo, ele começou a ser relacionado para os jogos. Mas ele falou assim, pastor, realmente doía em mim, porque meu filho por muitas vezes, ou a maioria das vezes, não podia fazer nada. Por quê? Porque ele tinha que se preparar fisicamente para estar bem, para que no outro dia ele treinasse, para que aí sim ele fosse relacionado para ficar entre 20, 22 jogadores, para não ter a certeza de jogar, para pelo menos ficar no banco. E ele tinha que se abster, como diz a palavra aqui, de um monte de coisa. E a gente abre mão. Por muitas coisas nós abrimos mão. E aí Paulo está falando, gente, se você abre mão por aquilo que é corruptível, entenda que Deus tem algo incorruptível para nós, algo muito maior. E a gente tem que entender isso. Esse sacrifício, que quando a gente fala isso parece uma dor, na verdade quando nós entendemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, ele começa a se tornar um prazer, e a gente começa a entender que o Deus tem para as nossas vidas é muito maior do que aquilo que nós estamos buscando no mundo. Isso já não é mais doloroso para mim. Quando for doloroso, alguma coisa está errada, porque ele não pode ser doloroso. E ele diz, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois, aí ele começa a falar dele, eu assim corro, não como coisa incerta, mas assim combato, não como batendo no ar. Ele está falando assim, o sacrifício, a força, aquilo que eu faço, meu irmão, eu não estou jogando nada fora. Quando eu falei do jogador de futebol, do menino, o pai falou assim, várias vezes, ele queria sair, mas ele não podia, porque de manhã cedo ele tinha treino e ele tinha que estar muito bem, para poder no outro dia treinar. E mesmo assim, o menino hoje não é um jogador de futebol. 25 anos, agora que está terminando uma faculdade, por várias vezes começou, terminou,
E é por isso que Paulo está falando assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no vento. Ele falou assim: eu estou me abstendo, eu estou correndo atrás, mas o que eu estou correndo atrás, meu irmão, não tem perda não. Não tem perda. Ele diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele está falando assim: eu me esforço mesmo para fazer a vontade de Deus, para ser servo do Senhor, porque eu não quero ficar para trás. E que hoje, nessa noite, nós venhamos entender que da mesma forma que para você conquistar algumas coisas aqui na terra, a gente às vezes tem que pôr algum sacrifício, meu irmão, com Deus também é. Às vezes nós temos que abrir mão, às vezes nós temos que nos esforçar. Por exemplo, quando eu falei, ninguém consegue ficar parado em cima de uma bicicleta. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Por exemplo, ninguém consegue relacionamento com Deus se não orar. É disso que eu estou falando. Quando eu falo desse sacrifício, entre aspas, quando eu falo dessa busca, desse esforço, meu irmão, eu estou falando de leitura da palavra, não estou falando de você sair a pé e ter que andar 300 quilômetros ou subir uma escadaria de 300 metros de altura, não, 400 degraus. Eu estou falando de você buscar a Deus, é desse sacrifício que eu estou falando, de leitura da palavra, de oração, de um devocional todo dia de manhã cedo, de você estar aqui hoje nessa noite, meu irmão. Isso é uma entrega a Deus, Deus está recebendo o teu culto. Quantas pessoas podiam estar e não estão, escolheram estar em outros lugares. Uns talvez até falaram: Deus, o senhor sabe o quanto eu estou cansado, o senhor sabe que eu trabalhei demais. E Deus falou: sei, fica aí, não tem problema não. Mas eles não vão receber a porção que eu e você estamos recebendo nessa noite. Amanhã eles não podem reclamar e dizer assim: Deus, e aí? Ele falou: meu filho, eu te dei a oportunidade, a igreja estava aberta. Quinta-feira à noite, em um dia de feriado, não veio quem não quis. Não veio quem não quis. E essa pessoa não pode reclamar. Mas glória a Deus que eu e você não estamos combatendo e não estamos esmurrando o vento. Eu e você não estamos passando tempo aqui. Eu e você estamos buscando uma porção que vem do céu. E vamos sair daqui diferente de como nós entramos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Com essa palavra eu quero te convidar a dizimar e ofertar nessa noite. Você não paga para vir à igreja, não paga para sentar nessas cadeiras, para beber água. Mas se quiser dizimar e ofertar, fica à vontade. Se quiser envelope, pede para o Naldo, aí o Naldo te leva envelope. Se quiser fazer no Pix da igreja, ibanovasp@gmail.com, é chave Pix da e-mail. Dizime e oferte com toda a alegria da tua vida em nome de Jesus. Para servir o Senhor. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pastora, hoje o céu está aberto, pode ficar à vontade, hein? Vai fluindo, se deixar você vai indo embora. Eu quero, antes de a gente orar e passar para a pastora, eu quero dar 3 recados. Põe para mim, Teco, amanhã, na tarde da bênção, a gente vai começar uma campanha, né? A campanha já avisando o ano de 2024. Então é da tarde da bênção, isso, mas tem uma campanha, acho que eu tenho um postzinho aí da campanha até, por favor, acho que está campanha, tarde da bênção, alguma coisa, acho que o Mate passou, domingo, se não passou depois eu vou ver com ele, porque eu tinha pedido para ele passar, que a gente comentou, eu passei esse post aí, a campanha, são 7 quintas-feiras e a gente vai começar amanhã. Dia 3 e a gente vai até o dia 15 de dezembro. São 7 sextas-feiras onde Deus vai falar com a gente. Sexta-feira às 15 horas a gente vai estar aqui reunindo. Não achou não? Aí ó, isso. 3/11 a 15/12. 7 sextas-feiras às 15 horas. Né? Tem um versículo bíblico que Deus nos deu, né? Deu a pastora. Preparados para viver o novo janeiro de Deus.
Pastora Luciana, isso, foi a pastora Luciana, ela que dirige a Tarde da Bênção. Então amanhã a gente vai começar essa campanha, sexta-feira são 7 palavras para a tua vida, já avisando o ano de 2024, amém? À noite a gente tem um estudo às 20 horas, né? Um momento de estudo às 20 horas, a gente vai estar aqui reunido em nome de Jesus. E domingo à noite nós temos o nosso culto de celebração, amém? Às 18 horas, culto de celebração. A gente está aí, 18 horas, culto de celebração. Amanhã ia começar o curso, mas o menino me ligou essa semana, foi quarta-feira, ele falou: pastor, ele tem uma perspectiva de uma quantidade de pessoas. Ele falou assim: eu preciso chegar mais ou menos nisso, porque aí eu fico mais tranquilo para poder fazer. Então ele falou assim: vamos dar mais 15 dias, e aí ele vai fazer a partir do dia 18. Então, sem essa semana, sem a próxima semana, na outra semana, no terceiro sábado a gente vai começar o curso, amém? Então eu vou mandar hoje um postzinho avisando as datas, e aí você se organiza aí, se você se inscreveu, se organize para fazer, mas ele preferiu. Eu falei: meu filho, é com você, eu estou aqui emprestando prédio, amém? Então em nome de Jesus a gente vai estar aqui. Glória a Deus. As crianças vão subir? Vão subir? Já estão subindo? Deus abençoe. Ó, vai que a Tiaga está lá, ó, as crianças. Não, está ali. Pode subir, vai lá. Isso. Glória a Deus. Deus abençoe a vida delas. Pastor Eliette, pode subir, ó. Isso, pode subir. Pastor Eliette, se apresenta os visitantes. Boa noite, graças a Deus do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão aí? Amém, glória a Deus. Nós estamos numa campanha para que todas as nossas crianças tenham Bíblia. Então, muita gente já está providenciando. Eu sei que não é uma coisa barata, né? Em torno de... Quem lembra, Evelyn? No mínimo 60, 70 reais. No mínimo 70 e no máximo 100. As Bíblias que a gente resolveu, que a gente escolheu, porque são Bíblias que eu já conheço, que as crianças lá de Minas costumam comprar, costumam ter, que os pais dão para elas. E é uma Bíblia muito rica, com muito material lúdico, e a gente prefere que todas as crianças tenham igual. Porque a gente sabe como é criança, né? Chega uma idade deles, acima dos 5 anos, que eles começam a competir entre eles. Então fala: sua Bíblia é branca, a minha é azul, a minha branca é mais bonita que a sua. Para evitar isso, a gente quer que todas as Bíblias sejam iguais, tá? Não é por outra, porque a gente está com crédito na editora, não tem nada disso não. Era bom se fosse, né, Carol? É porque a gente quer que todas fiquem iguais para não ter problema na sala, né? Obrigada, Marcolino. E aí a gente está fazendo essa campanha. Eu preciso de mais 4 Bíblias, nesse valor, no mínimo 70 até 100 reais, cada Bíblia custa. E eu preciso de 4 padrinhos. Ainda tenho 4 crianças, porque as outras, os pais não compraram, mas vão comprar. Então eu estou tranquila, porque até final do ano, dezembro, todas as crianças, em nome de Jesus, vão estar com suas Bíblias na mão, igual a Elis e a Eloá passou aqui agora. A Lohane já ganhou a dela, que a madrinha dela, a Maiara, já deu. A Inês vai dar do outro menino, do vizinho da Alcione, e assim a gente está adquirindo. Mas eu ainda tenho 4 crianças que estão sem padrinhos, tá? Então, se Deus tocar no seu coração, eu não quero pegar no dinheiro. Eu te mando o link dessa Bíblia e você compra no Mercado Livre, onde mais? Shopee, né, Evelyn? No Mercado Livre estava mais barato. Mais barato no Mercado Livre. Tem a Shopee e tem a Amazon. Aí onde você está acostumado a comprar, eu mando o link para você da Bíblia e você compra. Se você quiser apadrinhar uma dessas crianças que ainda faltam, comprar a Bíblia, ok? Eu quero apresentar, eu estou muito feliz hoje. A Maria está aqui com o Toninho, são nossos queridos, desde lá da lavanderia, né, Maria? Maria e o Toninho, a gente ia lá na casa do Dácio, quando a gente fazia os cultos lá na quarta-feira, eram os obreiros, a Camila, o Arthur, eu, o pastor, né? Eita, gente, que a gente passou muita coisa boa naquela cidade. Por isso, irmãos, que nós não podemos perder tempo. Quando Deus nos der uma oportunidade, quando tiver a oportunidade de vir à igreja, vá. Deus te chamou para fazer um culto no lar, faz. Nós vamos marcar o nosso, né, Maria, né, Toninho? Pastor, eles querem um culto na casa deles, tá? Eu falei que a nossa agenda agora só tem um sábado. A gente não tem mais nenhum dia durante a semana.
Mas a gente faz no sábado, a gente vai dar um jeito. Mas a gente acha lindo esse trabalho do culto nos lares. Então é importante, irmãos, quando Deus te mandar algo na tua mão, faça, se esforce, não abra mão, porque quando Ele faz isso, é porque Ele está querendo nos abençoar, Ele está querendo nos agraciar. Deus não fica devendo nada para nós, viu, gente? Quando Ele nos pede algo, Ele já está ali, ó, com a bênção na mão esperando. Você fez? Toma aqui sua recompensa. É assim com Deus. Ele tem prazer de nos ver bem. E Ele criou essa coisa do presente, da graça, nos dando a salvação, nos dando o seu Filho para morrer e ressuscitar por nós. E a Bíblia diz, se Ele não poupou nem o seu Filho, quanto mais Ele nos dará todas as outras coisas, né? Tudo está a nosso acesso, mas a gente precisa se esforçar. Nós já falamos aqui com os hinos, o pastor falou aqui, Paulo escreveu em Corinto, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte nessa aliança, nesse acordo. E eu estou muito feliz, porque hoje o Toninho está aqui, a Maria está aqui, a Márcia está aqui e o Tarcísio está aqui. Márcia e Tarcísio são vizinhos do Toninho lá, onde ele mora. Como é mesmo aquele lugar? Cocoera, eles moram no Cocoera. Logo a gente vai estar em César, viu, Maria? Aí a gente passa o endereço direitinho, o dia que vocês puderem, aí vocês vão até lá nos ver, tá? E congregar conosco em nome de Jesus. Eu estou feliz também porque eu ganhei uma amiga, a Vanessa, ela já é amiga da presbítera Luciana Assis, amiga do Eduardo. Ganhei um amigo, o Adriano. Adriano morre de rir porque ele falou que eu boto para torar na comida, pastora Luciana. Mas a Luciana sabe, eu sento na mesa dela e eu e Marcos só levanta quando acaba, né, Marcolino? Nós bota para quebrar mesmo, bota para torar, né? Porque comida foi feita para se comer, né, Marcos? Nós que é da geração saúde, a gente pode fazer feio, né? Mas eu louvo a Deus por vocês. E a Raíssa também está aqui, a Raíssa, filha deles. Obrigada pela presença de vocês, viu? E a gente tem um hábito aqui. Depois do primeiro dia não é mais visita, viu, Adriano? Vocês não são mais visita. Aí a próximo domingo, a gente não vai mais falar o nome de vocês, porque não é visita, né, Gilberto? A gente já considera da casa, tá bom? Deus abençoe vocês abundantemente. Essa casa é de vocês a partir de hoje. Viu, Márcia, Tarcísio? Até o dia que a Maria e o Toninho não vir, vocês já sabem o caminho, né? Pega aí, ó, sempre nas canelas. Vem adorar a Deus, porque a gente, às vezes, a correria, um não vai, o outro vem orar por eles no dia que eles não puderem vir, viu? E isso serve para os 4, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos na nossa planilha, a gente está lendo Filipenses, né? E uma carta que eu amo, eu sou apaixonada por essa carta. Eu tinha até pedido, eu ia descansar com a Mila. Eu falei, Mila, não precisa nem tocar não, que fazer fundo não, que o técnico vai botar. Mas glória a Deus, Emília, se você quer fazer, você não é boba nem nada, né, Emília? Essa japonesa tem um olho pequeno, mas o olho espiritual dela é, grande. Ela vive de olho aberto. Essa japonesa não perde tempo não, gente. A gente está querendo poupar e ela está dizendo assim, eu estou precisando de bênção. A pastora falou que Jesus paga, então eu vou fazer, logo e acabou. Não é? Tá certo ele, é isso mesmo. Eu sou assim também. Eu gosto de ir lá e fazer, porque eu falo, com Jesus não tem negócio de tempo ruim não. Ele abençoa mesmo. E como a gente está lendo a carta aos Filipenses, né? Aquela igreja, e ontem na live, eu faço uma live toda quarta-feira. Boa noite, meus queridos, vocês que estão em casa. Muito obrigada porque vocês estão aí abrindo a casa, o coração de vocês para nos receber. Que Deus possa trabalhar na vida de vocês nessa noite, que vocês possam ter uma noite de muita sabedoria e que o Espírito Santo possa trazer o conforto, o consolo, aquilo que vocês precisam, que em nome de Jesus a casa de vocês, o lar de vocês seja abençoado, no nome de Jesus. E essa carta eu acho ela maravilhosa, é uma carta que Paulo fala muito sobre a importância de sermos contentes, nos alegrarmos. E uma das coisas que me chama a atenção nessa carta, eu estou falando da carta de Filipenses, pode até pôr aí, Teco, por favor. Eu estou na NVI, Nova Versão Internacional, capítulo 1 de Filipenses. O que me chama a atenção é que a história diz que Paulo estava preso nessa época, Dani. Talvez em sua primeira prisão. Como pode um homem de dentro de uma prisão trazer palavras de tanto conforto para o nosso coração, Fernando? Sabe por que isso acontece? Porque ele estava em Deus. Nós, quando estamos em Deus,
e eu gosto muito de falar sobre as nossas emoções. A teologia fala que nós somos um ser tricótomo. O que isso quer dizer? Nós somos corpo, essa matéria aqui. Nós somos alma, é o reino das nossas emoções, onde tem aquela memória, Adriano, do dia que a gente comeu mandioca, cuscuz, ovo. Eu gosto de dizer que não é ovo, é OVNIs, né? Objeto não identificado, né? Aquele negócio lá. E aí aquele OVNIs, aquele cuscuz. Então, é isso que é a nossa alma, o reino das nossas emoções, as nossas memórias, tudo aquilo que a gente guarda, de bom e de ruim. E que pena que a gente tem mais lembrança do que passou e foi ruim do que das coisas boas. Com vocês acontece isso? Comigo acontece. E isso é muito ruim e nós temos que lutar contra isso. Nós temos que combater. Isso é chamado na psicologia de crenças limitantes. São aquelas informações que a gente adquiriu ao longo da nossa caminhada e que muitas vezes nos paralisa. Não é assim? A gente passou por algo e, por exemplo, meus pais brigavam muito. Minha mãe casou com 18 anos, eu falo que eu nasci de 2 meses, Vanessa. Minha mãe casou em setembro, casou dentro de casa, porque ela estava grávida. E eles, como castigo, o casal que ela morava na casa, não eram os pais dela, porque ela precisou sair da casa dela muito cedo. E eles, assim, como se fosse uma punição. Ele era tabelião na cidade, era juiz de paz, e ele falou assim, minha filha casou e não estava grávida, e você, Letícia, me desonrou minha casa. Você vai casar vestida de azul e você vai casar dentro de casa. E ele mesmo fez o casamento dela, porque ele era tabelião e juiz de paz. E eu falo que eu nasci de 2 meses, porque eles casaram em setembro, eu nasci em dezembro. Tá vendo? Por isso que eu sou desse jeito atrapalhada, gente. Porque uma pessoa com 60 dias nascer, não é brinquedo não, Marco. Ó. Estou de olho em você. E aí, minha gente, essas memórias que nós que temos desde o nosso nascimento, isso que a gente chama de caráter. E aí tem até as pessoas que dizem assim, fulano é sem caráter. Não, ninguém é sem caráter. Porque caráter é todas as informações que eu recebi desde que eu nasci. Então, ou eu tenho um bom caráter, ou eu tenho um mau caráter. Mas eu tenho caráter. Todos temos. Qualquer pessoa. Até o psicopata, o sociopata, eles têm um caráter deformado, né? É assim que a justiça chama eles. É um homem que tem um caráter deformado, nem diz que é mau caráter, de tão pesado que é o psicopata, né? E Paulo, ele está ali, dentro daquela prisão, e muitas vezes eu e você estamos ainda nessa obra que Deus está fazendo em nós, dentro de algumas prisões. E Deus, como é um culto de campanha e é um culto profético, o Senhor tem sempre uma palavra para nos trazer a libertação, a liberdade que eu e você precisamos. Irmãos, até que Jesus venha, nós vamos precisar dessa postura de todo dia ser curado de alguma coisa. Porque imagina, eu estou com 53, 52, todo dia esqueço a minha idade. Ainda bem que eu saí da casa dos 40. Eu levei uns 3 anos, Vanessa, com a mesma idade. Aí um dia nós fomos no médico, cheguei lá, a secretária falou, quantos anos a senhora tem? Eu falei, e aí Danilo, graças a Deus que ele é educado, né? Que ele tem marido que já corrige na frente dos outros, né? Se ele corrigisse, eu lascava um soco nele. Porque já que eu passei mal educado, vamos ser os dois logo, né? Vamos ter unidade até na falta de educação, né? Não, fica brincando, gente. E aí eu saí de lá e falei, Ed, tem 3 anos que eu te conheço, você tá com a mesma idade? Eu falei, não me conte um negócio desse. Já passou 3 anos da minha vida e eu não vi. Ó, gente do céu, Gilberto, eu falei com a maior sinceridade do mundo. A moça, quantos anos? Acho que eu falei que eu tinha 40, né? 30, você falava que tinha 30 e não passava dos 30. Ô, gente, cada um com sua loucura, né? Vai ver meu espírito que é de 30 anos, né? Mas imagina, agora 53 que eu tô, né? Já! Pelo amor de Deus, gente. Esse relógio não para hora nenhuma, Deus é mais. Dona Tereza, ela ora por mim, pelo amor de Deus. As horas estão passando muito rápido. Mas você tem 30. Aí é 30, né, Gilberto? Aí, ó, Gilberto, depois eu vou me dar uma Coca-Cola. Pode tomar. Vamos tomar a Coca-Cola com pastel do Tom. Aí, ó. E aí, minha gente, com 53 anos, pensa quantas memórias, quantos cárceres
prisões eu já me libertei. Mas quantas ainda eu tenho? Quantas ainda você tem? E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nós precisamos pedir ao Senhor e deixá-lo. Ele tem esse interesse, mas a gente precisa deixar que o Senhor nos trate, nos cure. Porque coisa boa é uma pessoa que tem as suas memórias, mas que ela não trava a vida, Toninho. É isso que nós precisamos. As memórias vão estar aqui, as cicatrizes vão estar pelo nosso corpo, né? O pastor gosta de falar de uma vez que ele foi andar em cima de uma grade e a lança entrou aqui debaixo do braço dele. Até hoje ele tem essa cicatriz, mas não dói. A cicatriz está lá, dona Tereza, mas não dói. Por quê? Porque a cicatriz ficou, porque aquilo faz parte da história dele. Mas a história de desobediência, né? Assim somos nós quando desobedecemos o Senhor. As marcas ficam, mas elas não precisam ser dolorosas. Porque o Senhor tem mais para nós. Porque o Senhor tem libertação para nós. Paulo estava num cárcere, mas aquela prisão física não o limitou. Ali daquela prisão ele pôde falar do amor de Deus. Ele pôde aconchegar aquela igreja. Ele falou e ele começa dizendo assim, olha só, Paulo e Timóteo, capítulo 1 de Filipenses. Se você não quiser abrir sua Bíblia, o técnico está colocando aqui para nós. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Verso 2. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quando ele faz essa saudação aqui, amados, essa saudação, quando você vai pegar essa parte, graça e paz, ele está falando um pouco no hebraico e ele estava falando um pouco em outra língua, quer ver? No grego, que era uma outra língua proeminente da época. Por que Paulo estava falando daquele jeito? E eu não vou debulhar esses pedacinhos, porque isso para a gente não é interessante. O que é interessante é saber que Paulo estava falando em dois idiomas, né, no grego e no hebraico, porque aquela igreja era formada por pessoas judias, pessoas hebreias, né, judeu e hebreu é a mesma coisa, mas ele também estava falando com pessoas gentílicas, como Lídia, que era uma empresária do ramo têxtil. O que é o ramo têxtil? As pessoas que trabalham com tecidos. E aquela mulher, a Bíblia diz em Atos capítulo 16, depois você olha na sua Bíblia, que um dia Paulo estava ali viajando, conhecendo, desbravando aquela região de Filipos e encontra um grupo de mulheres e a Bíblia diz que elas temiam a Deus. Aquelas mulheres sentiam a necessidade, a sede de buscar Deus. E ali estavam mulheres que eram judias, como tinha mulheres gentias. Quem que eram os gentílicos da época? Era mais ou menos como hoje, que a gente fala o crente e o não crente. Basicamente é isso. Eram as pessoas que nasceram, que tinham pedigree, vamos dizer assim, né? Que eram judeus. E os que não tinham pedigree, que é aqueles animaizinhos que vira lata, que é SRD que a gente fala, sem raça definida, né, Carol? Carol que é veterinária, entende? E aí, eles tinham essa separação. Mas você vê que Deus não faz acepção de pessoas. Porque Paulo, já completamente curado, era um homem que veio do farisaísmo, que era uma religião e uma espécie de comunidade da época. Era um pouco da religião, mas era um pouco também ligado à politicagem da época. Paulo estava totalmente curado daquela velha vida que ele veio. E ele entende a graça de Deus, e ele entende o cuidado presente dado por Deus. E ele não faz acepção, e ele diz àquelas pessoas, a vocês, graça e paz. Ele está dizendo, a você que é gentil, a você que é judeu, a você que é de Biritiba, a você que é da Assembleia, a você que é da Quadrangular, a você que é da Presbiteriana, a você que é Batista Nova, não importa. Eu amo vocês, eu tenho a graça e a paz para falar com vocês. E a primeira coisa que nós entendemos nessa cura que o Senhor quer fazer é que nós precisamos ter essa humildade de notar que o Senhor prepara lugares para cada grupo de pessoas. Você já reparou isso? Que a igreja é igual à nossa família. Nossa família, a Vanessa chegou e eu estava ali na cozinha conversando com a dona Tereza.
E eu tenho a impressão que toda pessoa que passou dos 70 anos é surda. E eu começo a gritar quando eu vejo gente com cabelo branco. Eu tenho esse problema mental. Toda a vida foi assim, né, Dan? Teve o pai do Marcionílio, e a gente ia lá na casa da Natália e do Marcionílio, lá em Mogi, e eu ficava assim em cima do vô. Ô vô! Sabe o quê? Ele é velho, não é surdo. Eu não consigo desassociar a velhice da surdez. Aí eu estava lá na cozinha, Dona Tereza! E aí eu falei com a Vanessa, Vanessa, você viu a Maritá que ela não tinha ouvido. Por quê, gente? É o problema da pessoa, não é? Mas o que eu quero dizer é que Deus nos ama independente das nossas limitações. Aleluia. Paulo entendeu isso, e eu acho que hoje, se Paulo estivesse aqui, ele ia ter esse cuidado de falar assim, ela é doidinha, parece que ela engoliu os 2 papagaios vivos, mas ela é de Deus. Porque ele não quer me mudar. Zé, Jesus não quer te fazer outra pessoa, mas ele quer que você viva tudo que ele já preparou para você, inclusive os seus chamados, Zé Lopes. O Senhor quer que você entenda que há um chamado sobre sua vida e que os dias estão passando. E que se você não cumprir isso, Deus levanta alguém e Ele vai fazer melhor que você. Então é isso que o Senhor quer que nós entendamos nessa noite. Nós precisamos hoje sair daqui entendendo que independente do que eu estou passando, das minhas prisões, das minhas dificuldades, Ele quer me usar. Ele quer que eu viva contente. Se você continuar lendo a carta de Filipenses, ele vai dizer várias vezes, gente, eu estou aprendendo, mas eu estou contente, eu estou aqui, mas essa cadeia não pode me paralisar. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, essa luta que você está enfrentando, ou que você enfrentou, e ela te deixou marcas, e ela te deixou cicatrizes, e algumas dessas dores ainda estão doendo, mas o Senhor está dizendo, põe o meu altar. Declara nessa noite que você quer a cura. Não fica aí com essa dor, com esse sofrimento, sabe por quê? Porque você não nasceu para ser depósito de sofrimento. A Bíblia diz que o Senhor já levou todo o meu sofrimento e a minha dor nas suas pisaduras. Aleluia. Você é livre. Diga assim para o seu irmão, você é livre. Oh, aleluia. A liberdade em nós, queridos. E ele diz, o verso 3, ele diz assim, agradeça ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Verso 4 ele diz, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Dani, apesar de todas as lutas, nós temos que ter essa alegria, esse contentamento. Independente da dor, da dificuldade que nós estamos passando. Hoje eu mandei um vídeo para a pastora Luciana, e ela falou, meu Deus, eu digo, sabe o que eu mandei para ela, Adriana? Nosso tipo de comida de manhã no Nordeste, né? Cuscuz, ovo, carne seca, bacon, né? Eu que sou a favor do bacon, sou palmeirense declarada, gosto de porco e acabou a conversa. Para mim tudo, Gilberto, um sorvete pode ter umas gotículas de bacon, tá? Para mim tá tudo certo. E aí eu mandei para passar no céu, falei, nossa, eu falei, Lu, na maioria dos lugares. E Deus me fez lembrar. Meu filho, eu saí de casa, levei o meu filho, levei a minha irmãzinha, fui morar em Feira de Santana, uma cidade lá da Bahia, e eu estava dizendo para a Lu, falei, Lu, na minha casa não tinha essa fartura lá em Feira, por quê? Eu era uma mãe solteira com 2 adolescentes, Maria, não havia condição de ter um café de Nordeste, então às vezes tinha pão de manhã, e às vezes não tinha nem pão, e naquela época não tinha merenda nas escolas. Então eu ia trabalhar e ia com fome, porque eu deixava o pão para os meus 2 meninos comerem. E eu lembrei, ainda falei isso para a Lu, dando risada, né, Lu? Porque isso não dói em mim, Gilberto. Porque aquela falta de comida ensinou meu filho e minha irmã. E a cabeça deles, você tem que ver, a minha irmã é desse tamanho, porque ela é do tamanho da minha mãe. E meu filho é um morenão bonito. E eles pensam como eu. Meu filho é trabalhador, o senhor me sabe. Ele sai do emprego, ele já está levando currículo para outro. Ele não para, ele não fica desempregado. Mora sozinho, paga seu aluguel, paga suas contas. Porque a dificuldade ensinou eles 2. Talvez se eu tivesse dado a eles uma vida regalada, uma vida sem frustração, Márcia, hoje ele não seria o homem honrado que ele é. Sabe? Então, muitas vezes, nós precisamos aprender com a dor, que a dor pode trazer grandes mudanças e grandes lições de vida para nós. Mas mais do que isso, eu falava ontem com o pastor Danilo, falava onde foi que a gente errou.
Porque essa geração que está aí, os meninos Nutella, que não aguenta nada. Aí a gente ainda fala assim, não pode não, porque não pode se frustrar. Como assim não pode frustrar se o próprio Deus criou o ser humano e a primeira coisa que ele faz é fazer com que a criança, quando sai da barriga da mãe, seja frustrada. Porque ela está lá na barriga da mãe com todo conforto, comendo tudo pelas tripinhas da mãe, né? Pelo cordão umbilical, tudo bonitinho, né, enfermeiras? E aí, de repente, aquele menino, pluf, cai lá. Vai ter que engolir, vai ter que engasgar, vai ter que tomar banho. Aí tem aquelas mães desavisadas que deixam o menino sereno, que lá faz, acontece, que não cuida direito. E o menino não morre. Porque o corpo vai ganhando o quê? Resistência imunológica. Aquele sofrimento, aquele embate, e vive. Às vezes vive melhor do que o menino que está ali, ó, Nutella, a vida toda, debaixo dos panos. Pode reparar como esses meninos da África. Pastor Elias passou 15 dias na África. E ele chegou uns 4 quilos mais magro. E ele disse que pegava uma barra de cereal e tinha 10 meninos, só os olhos de fora, assim, ó, olhando para ele. Ele ia lá, pegava a barra, saía 10 pedaços. E não comia. A água, a mesma coisa. Ele disse que abria uma garrafinha de água e tinha 5 meninos olhando para ele. Ele ia lá, dava água um pouquinho para cada um. Está tudo vivo lá. Sabe, irmãos? E às vezes nós não queremos esse desafio e não queremos aprender. Porque independente se eu quero aprender ou não, a dor vai vir. Ela é inerente. Ela faz parte da nossa trajetória aqui. E antes que a gente conclua aqui a leitura, eu me lembrava do povo lá no deserto. E eu pensei, Fernanda, eu falei, mas engraçado, Deus, que o Senhor disse para Moisés que ia libertar aquele povo, que eles iam para uma terra que tinha leite e mel, e que eles seriam felizes lá. Mas a promessa não cumpriu. E aí eu fiquei perguntando a Evelyn, eu falei, Senhor, a promessa não cumpriu. De toda aquela geração, de milhares e milhares de pessoas, a Bíblia diz que todos eles morreram no deserto e só sobraram 2 pessoas, Caleb e Josué. Gente, uma nação inteira morreu no deserto, por causa da língua e por causa da cabeça. Cabeça de gafanhoto. Não sigo, não vou, não vem, não vai. E a Bíblia diz que todos eles caíram. Então, amados, Deus cumpre palavra profética sim. Deus cumpre profecia sim nos dias de hoje. Mas eu preciso estar posicionado. Porque se eu não estiver posicionado, irmãos, não acontece. E a culpa não é de Deus, você sabia disso? A culpa é minha. Bata no peito e diga assim, a culpa é minha. A terra seca sou eu, pode falar. Diga assim, a terra seca sou eu. O problema é nosso, irmãos. Nós não queremos avançar. Às vezes está doendo, mas a gente prefere ficar ali na lama da dor, do sofrimento. Porque é mais cômodo, porque a gente não quer se desafiar. E tudo que Paulo fez, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Aleluia. Verso 5 ele diz, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo estava dizendo, eu estou aqui com essa cadeia, eu estou preso, eu não tenho condição de sair daqui, mas eu estou ouvindo falar da bênção que você está vivendo. Isso, irmãos, é quando nós não temos inveja do chamado do outro. Quando nós compreendemos que a vitória do irmão é a minha vitória. Como eu me alegro, eu choro quase todos os dias, porque todo dia alguém me liga e fala, pastora, sabe aquilo que a gente estava orando? Aconteceu, Deus fez. E sabe por que você não vê muitas dessas pessoas aqui no altar contando? Porque eu sou a primeira a falar com eles, não conta não, porque tem gente doente e invejoso na igreja. Que se alguém falar que mudou de carro, o pessoal já vai olhar com o olho de Zeca Pimenteiro, no outro dia os pneus do carro vai furar. É verdade, irmãos, porque não estão curados. Porque nem todo mundo na igreja está sarado para entender a bênção do outro e da glória a Deus, dizer que bom. Ele tem porque um dia a irmã falou isso comigo, logo quando eu conheci o pastor. Morava vizinho da minha irmã e eu ainda estava hospedado na casa da minha irmã. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu levei 8 meses na casa da minha irmã. E ela chegou, a mulher veio, eu pensei que ela ia me bater. Ela veio e falou, não é possível. Todo dia, 6 horas da manhã, eu estou na igreja, eu sou obreira de fulana de tal. E agora eu cheguei do Japão, minha vida está toda aí acabada, meu marido me largou. É
chegou ontem da Bahia, está aí empregada, já sai do emprego, foi trabalhar no banco. E eu estou aqui, eu falei, fulana, mas eu não tenho nada com sua dor. A mulher queria me bater, Maria, porque Deus estava fazendo a minha vida, e naquele momento era o momento da solidão dela. Era o momento da prisão dela, não era minha. Porque a minha prisão eu já tinha passado lá atrás. E é assim a vida, irmãos, de cada ser humano. A gente não está ali para viver. Por isso que na corrida Deus estava falando agora à noite conosco a respeito de Paulo, dizendo a respeito de uma corrida. As pessoas não correm na mesma velocidade, porque cada um tem a sua história, tem a sua marca, tem a sua singularidade. Mesmo o marido e a mulher. E muitas vezes você vê o marido e a mulher competindo. Quantas vezes nós vemos isso dentro do casamento? Porque um é chamado para fazer A, o outro é chamado para fazer B. Faça o seu A, deixa a sua esposa. Faça o seu B, deixa o seu marido. Porque mesmo sendo pessoas, no casamento a Bíblia diz que a gente se torna uma só carne. Mas é uma só carne, irmãos, e cada um tem o seu universo aqui dentro. Então eu não me meto na área do pastor Danilo, porque ele foi chamado para aquela área. Assim como ele não se mete na minha, porque eu fui chamada para outra área. E está tudo bem. Porque Deus vai usar cada um da sua maneira, dentro das características do caráter de cada um. Todas as informações que ele recebeu, forjou ele, Danilo. Todas as informações que eu recebi, me forjou Eliette. Mas as prisões, elas estão ali. E o Senhor quer, nessa noite, tratar e dizer, vocês estão livres. Tem uma musiquinha que a gente canta com as crianças, e a música diz assim: no Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui do rei Faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Então ela fala dessa trajetória daquelas pessoas que estavam ali. E uma hora a música diz que Jesus, que o Senhor Deus, através de Moisés, libertou aquele povo. E eles ficaram livres. Só não entraram na terra prometida porque a cabeça deles e a língua deles não permitiu. Deus não deixou de ser soberano. Deus não deixou de falar a verdade. Um dos atributos de Deus é ele ser verdadeiro e justo. Mas, irmão, se eu nessa noite não deixar que o Espírito Santo entre no meu coração e pegue essas memórias e essas crenças limitantes que me pararam, que me paralisaram, eu não vou conseguir avançar. Paulo estava dentro daquela prisão e ele conseguia se alegrar com o que Jesus estava fazendo na vida de todas aquelas pessoas que já tinham passado por ele. Eu não sei qual é a prisão que você está passando, mas comece se alegrando com a bênção de quem está do teu lado. Comece se alegrando com o que Deus está fazendo, mesmo com aquelas prisões que ainda estão dentro de você. Irmão, se nós olharmos, há muitas razões para estarmos contentes. Por isso que Paulo fala aí mesmo. Filipenses 3,16, ele diz: vivamos conforme aquilo que Deus já fez. Pense um pouquinho aí, quantas coisas Deus fez em 2023 na sua vida. Talvez você não esteja exatamente onde você gostaria, mas pensa quantas coisas e quantos livramentos Deus te deu esse ano já. Até aqui, quantas coisas passamos. E agora a gente pode pegar essas lutas, essas adversidades e usar como trampolim para sermos maduros, para sermos contentes, alegres. Isso aí é o alarme, porque o pastor passou o dia aqui na igreja com o eletricista mexendo, e eles ficaram mexendo no alarme, eu acho que é por isso. E ele diz, no verso 5, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção. Olha, Deus novamente falando, igual eu comecei falando a respeito do povo lá no deserto,
da promessa que havia neles, que havia um lugar de plenitude, com qualidade de vida para eles. Mas eles preferiram ficar ali murmurando, resmungando, parecendo, né? E aí de repente estou fraco, até que ficaram fracos a ponto de serem mortos fisicamente ali no deserto. O Senhor não tem morte para a nossa vida, queridos. E hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia de liberdade. Hoje é dia do Senhor tirar as cadeias da nossa alma. Eu não sei o que você passou, e ontem na live o Senhor falava muito conosco a respeito de pessoas que passaram por experiências tristes dentro das igrejas. A igreja, quando a gente fala eclésia é o primeiro nome que se dá à igreja. É um nome que quer dizer saindo para fora. Porque a intenção de Deus com a igreja na terra é que ela saia para trazer outros. Não é para ela ficar dentro de quatro paredes. Então eu não sei o que você passou, se foi com a sua família, se essa prisão veio com alguma experiência que você teve dentro da igreja. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus tem cura para a sua alma. O Senhor quer tirar essa crença limitante, essa dor e essa prisão, que muitas vezes foi algo que passamos e que nos paralisou. E o Senhor nessa noite, eu vejo o Senhor com chaves, tirando essa dor, tirando esse sofrimento, esse medo de se frustrar de novo. E eu vou te dar uma notícia não tão boa. Vai haver mais frustrações em nossas vidas. Seja dentro da igreja, seja na família, no nosso profissional. Sabe por quê, irmãos? Porque estamos na terra. E Jesus nos disse que no mundo teríamos frustrações, aflições, embates, aprisionamentos. Mas a gente não precisa continuar dentro da prisão. Ela vem, o cárcere vem, a dor vem e eu vou estar nela. Mas automaticamente eu vou me lembrar do que Jesus fez por mim. E eu vou entregar a Ele essa dor, essa prisão, e eu vou dizer, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero essa dor. Eu me lembro uma vez em Feira de Santana, ainda nessa época que eu estava lá com meus dois meninos. Gente, eu era tão magra que vocês não acreditam não. E era de passar dificuldade mesmo, porque nem sempre eu tinha as 3 refeições. E eu preferia sempre dar aos meus meninos do que eu ter. E eu ia para a igreja, vocês não acreditam, parecia que eu morava num palácio e que estava tudo bem. Carol, ninguém sabia o que eu passava. Eu só tenho 2 amigas lá em Feira que eu tenho vontade de vê-las novamente, a Mara e a Marisa. Até o marido da Mara um dia mandou uma carta para nós, né, Dan, falando e agradecendo. Porque ninguém sabia exatamente o que eu passava, porque eu passava tudo com Jesus. E eu falava para os meninos, ó, é com Jesus. Se vocês precisarem de alguma coisa, é com Jesus. E eu tinha uma outra conhecida da igreja, a Elaine, esposa do Gilberto. Eles tinham uma situação de vida muito bacana. E o Júnior, o filho deles, caçula, era apaixonado com o meu filho. E aí, quando o negócio estava feio, Vanessa, assim, que aquela semana, mal ia ter um pão em casa. E aí, a Elaine me ligava e falava, Eliette, deixa o Beto passar a semana aqui, o Gilberto leva ele para a escola todo dia, não tem problema não. Porque o Júnior está muito sozinho, está querendo alguém para brincar. E era bem a semana que eu não tinha quase nada em casa para comer. Porque aí eu e Cristina passavam por qualquer coisa. Menina come menos, né? Menina é um dragãozinho. E aí aquela semana que o negócio estava feio, que eu tinha acabado a feira, vocês que o digam, né, Ed, Carol? Os meninos são os dragãozinhos para comer. Mas aí Deus preparava o cordeiro. Eu me lembro um dia que eu era professora de escola bíblica, sempre gostei do ensino. E eu estava indo, essa nossa igreja, Igreja Batista Missionária de Feira de Santana, é uma igreja muito grande. E eles alugavam uma escola municipal, uma escola estadual, e nós, professores, discipuladores, íamos até essa escola aos domingos e passávamos a manhã lá. E de 1 em 1 hora tinha uma turma de discipulandos ali. E eu me lembro que esse dia eu saí de casa, não tinha nada, Carol. Eu só tinha sal, eu não tinha nada para fazer uma comida quando voltasse. E eu peguei aqueles meninos e olhei na cozinha, eles não sabiam, o menino não fica vendo o armário, essas coisas, né? Então nós comemos o que tinha no sábado e domingo nós fomos, todos 3, numa alegria. E eu naquela magreza, eu só pensava assim, Jesus, eu não sei o que dá para essas 2 crianças hoje. O Senhor prepara o cordeiro. Fui lá, dei as minhas aulas. E foi um poder, uma glória de Deus, e aquele povo tudo, eu preparava, e daqui a pouco já tinha batismo, e daqui a pouco tinha batismo,
E aquele povo, Maurina, que passava pela minha mão, para a glória de Deus, era diferenciado. Era gente que saía de lá. Teve uma moça que roubaram a bolsa dela. Ela foi lá na casa dos ladrões buscar a bolsa dela. E falou, em nome de Jesus, eu quero minha bolsa. E eu fiquei apavorada quando ela veio. Na outra semana contando isso, eu falei, Jesus, o que é que eu estou promovendo esse povo? Esse povo está ficando doido. E ela foi lá e buscou a bolsa dela e contou. E todo mundo ficou impactado. E ela falou, tinha um lá fazendo cabelo, outro usando droga. E eu falei, eu vim aqui buscar minha bolsa. Vocês estão com minha bolsa não pertence a vocês. Em nome de Jesus, me dá minha bolsa. E eles deram. E aquilo me marcou. Então, amados, aquilo, quando terminou aquela aula, a Marisa passou e falou assim, Ete, a mamãe falou que é para você ir com os meninos almoçar lá em casa. E eu fiquei com o meu olho, eu falei, Jesus, eu não tenho que engolir essa lágrima, eu não posso mostrar para ela que eu não tenho nada em casa. E ali na segunda-feira, isso foi o domingo, na segunda-feira uma outra irmã, ela aposentada do Banco do Brasil, o marido aposentado, o seu Pereira, Silvia, aposentado da Receita Federal, ela chegou para mim e falou assim, Ete, eu vim aqui, que Deus mandou, eu como de marmita, né, eles já eram velhinhos e tinham condição, e Deus mandou te oferecer 1 mês de marmita. Porque Deus sabia que não ia adiantar me dar cesta básica, porque ia faltar as coisas, porque eu não tinha nada. Então, aquele mês, irmãos, Deus preparou aquelas marmitas. Todo dia, a comida que vinha para aquela casa de pessoas com uma vida financeira organizada, vinha para a minha casa. E aquele mês nós passamos ali, ó. E aí, dali a pouco, o Senhor preparou, eu comecei a fazer uns bombons. Uma vizinha amiga, também cristã. Vamos fazer uma sociedade? Eu entro com as frituras ela servia vários buffets de lá de Feira de Santana e ela me sugeriu, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer bombom? Eu nunca fiz bombom na minha vida. E fazia, o Senhor até hoje me cobra, que eu nunca mais fiz bombom, mas era para aquele momento, Carol. Era o cordeiro que Deus preparou. Amados, por que eu estou contando isso? Porque às vezes a gente pensa que uma dor vai paralisar. Eu não sei quais as lutas que você passa, né? Eu estou contando minha simples luta de pequena, porque era falta de comida. Mas talvez você esteja passando uma situação, uma família, no emprego, alguma coisa que está fora do lugar. Eu quero te dizer que Deus tem solução para essa situação. E essa situação não pode tirar a tua alegria, teu contentamento. Paulo estava ali dentro daquela cadeia, era uma cadeia física. Mas aquilo não parou a cabeça dele. E ele começou a entender que o mundo espiritual e o mundo emocional é que tinha que mandar nessa carne, nessa casca que a gente tem. E ele diz, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento, em toda percepção. Em nome de Jesus, eu declaro profeticamente, que o teu olhar a partir de hoje vai mudar. Você vai conseguir ver as coisas coloridas, você vai conseguir discernir o que Deus está promovendo para você, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas colaboram, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. José entendeu tão bem isso, perfeitamente. Toda inveja, toda politicagem, toda conspiração contra a vida daquele moço. A Bíblia diz que lá na frente, quando ele se torna aquele homem governador daquele país, onde os irmãos e o pai dele foi pedir ajuda e guarida, porque lá na terra dele estava tudo seco, tudo ressecado, tudo acabado. A Bíblia diz que ele vai lá e conversa com os irmãos, e os irmãos dizem, eu não estou entendendo. Como é que você consegue nos perdoar e ainda nos dar abrigo? Ele falou, sabe por quê, meus irmãos? Porque até o que vem para nos paralisar, até as cadeias, as prisões que vêm para nos trazer crença limitante, Deus pega a maldição e transforma em bênção. Você está hoje aqui para receber essa palavra, porque Deus quer mudar o seu cativeiro a partir de hoje. Deus quer te curar dessa dor, dessa paralisação, por causa daquela palavra, daquele olhar que você recebeu. Porque Deus, irmãos, nos chamou para ser a ferramenta que vai trazer transformação por onde passarmos. Jesus não vai vir aqui carne e osso, irmãos. Ele já fez isso e ele disse, eu vou, mas eu vou deixar vocês aí para me representarem. E se vocês crerem, vocês vão fazer obras iguais ou? Oh, aleluia! Você não está entendendo? É grande o que Deus tem através da tua vida. Essa dor, essa cicatriz não pode te parar. É hoje, irmãos, não é amanhã. Nós temos que sair daqui com essa percepção.
cada vez mais aumentada. É isso que Paulo orou por aquelas pessoas e é a oração que hoje eu faço por cada um de nós. Precisamos aumentar cada vez mais o conhecimento da palavra e a nossa percepção. Mas nós só vamos ter isso se nós, Davi, lermos a Bíblia. Davi, o que a sua mãe sabe, não vai te dar abrigo no dia da sua dificuldade, viu, filho? Se liga no movimento, porque as horas estão passando. E você não vai ter o direito de chegar lá na frente e falar: minha mãe não me ensinou, porque ela tem que te falar. Então, abre o seu coração hoje, ontem, para Deus promover uma grande obra na sua vida e fazer tudo o que Ele já falou. Sabe o que acontece, irmão? Se a gente não abrir o coração, nós vamos fazer igual o povo no deserto. Nós vamos morrer na praia. É hoje que temos que sair daqui curados e receptivos à palavra de Deus. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção. Tem coisas que nós precisamos abrir o nosso olho e falar: Senhor, como é que eu vou resolver isso? Como é que o Senhor vai me dar a estratégia para lidar com isso? Filtrar as coisas, irmãos. Porque a gente não é igual um animal. Quando você tem um cachorro em casa, passa o dia fora, ele vem, te derruba, te lambe, faz xixi nos seus pés, não é assim? Porque ele não tem essa consciência, essa percepção. Ele só tem um condicionamento. E lá no condicionamento dos animais, ele não tem essa alma, essa sensibilidade que eu e você tem. Ele só tem o corpo. Mas eu e você não temos esse direito de viver igual um cachorro, de viver igual um gato, de viver igual uma vaca, um boi. Sabe por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E o Espírito de Deus está ligado ao nosso espírito. E Ele está todos os dias ali. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: olha, eu vou, mas eu vou preparar o Consolador. E Ele estará com vocês quantos dias na semana? Quantos dias? Todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Todo dia o Espírito Santo está conosco. Então, se está me faltando alguma coisa, não é problema de Deus. Eu preciso aumentar essa percepção e esse conhecimento da palavra de Deus. Seja ouvindo, seja lendo. Irmãos, nós precisamos nos habituar a conhecer a palavra de Deus. E ele continua dizendo: é justo que eu assim sinta a respeito de vocês, uma vez que eu tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Sabe o que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não precisa ser repreendida. E é isso que Deus espera de mim e de você. O Senhor, irmãos, não quer todos os dias estar chamando atenção. É tão chato isso. Sabe? É tão chato. Eu fico pensando que eu sou mãe. Um dia meu filho teve que me dizer: para de mandar eu escovar os dentes. Porque o menino estava com quase 50 anos e eu falando: escova os dentes. Escova os dentes. Ele olhou assim para mim e falou: para hoje. Outra coisa que ele não gostava, eu falava assim: pega o travesseirinho, vem deitar aqui com a mãe. Para com isso, de travesseirinho, menininho, eu sou homem. Oh, desculpa. Porque, irmãos, a gente, às vezes, tem essa ideia que os filhos da gente não cresceu, né? Principalmente gente melosa, feito eu, é assim, tonta, né? Aí alguém tem que dar uma chacoalhar. A gente fala: escuta aqui, mãe, não dá mais para você me tratar feito criança, porque eu não sou. E às vezes o Senhor, acho que Ele olha para nós, né? E Ele é diferente porque Ele é Deus, Ele é soberano. E eu acho que Ele fala assim: eu não queria ficar ali todo dia dizendo para Eliette, eu preciso repreender ela todo dia, que essa menina não toma jeito. E aí o Senhor está dizendo, através de Paulo: eu quero que vocês tenham discernimento do que é melhor para vocês, afim, porque a hora que eu tenho discernimento, o que vai acontecer? Eu vou entender esse caminho de purificação. Eu vou entender essa boa obra que o Senhor Deus está fazendo em mim todos os dias. Mas também, irmãos, eu quero dizer para você que se hoje você está ferido, marcado, está precisando ser repreendido,
Está tudo bem, porque nós não pegamos Jesus de surpresa. Ele sabe exatamente quem eu sou, quem você é. E sabe o que é bom? É que Jesus está nos dando a oportunidade de nós começarmos tudo de novo a partir de hoje. Filipenses capítulo 2, verso 13, para encerrarmos, ele diz: pois é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Deus opera em mim e você. Algo que Ele está pondo no seu coração enquanto eu estou aqui na frente falando com você, é porque Ele já vai te dar a capacidade de você fazer tudo o que Ele está te pedindo. Não tenha medo. Fique sobre os seus pés, por favor. Eu queria encerrar com o Salmo de número 149, verso 6, que diz assim: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos uma espada de 2 gumes. Eu profetizo essa noite uma espada na tua mão, e que através dessa espada você vai ganhar toda a habilitação necessária para você viver uma vida plena, uma vida abundante e irrepreensível diante de Deus. Seja qual for a cadeia, essa espada que você está recebendo hoje e a adoração que você vai dar ao seu Senhor vai te fazer viver altaneiramente. Essa dor, ela vai ser curada pela presença de Deus na tua vida. E você vai viver o bem do Senhor aqui na terra. Ah, essa condição, pastora? Claro que há. Deus tem plenitude para a sua igreja. Deus tem plenitude para cada um de nós, irmãos. E essa prisão, esse cárcere que estávamos enfrentando até hoje, não vai nos matar. Porque maior que está em nós do que o que está no mundo. Jesus é por você e é por mim. E Ele tem grandes coisas para fazer através da tua vida. Às vezes você não sobe no altar, mas você é um instrumento de Deus por onde você passa. Deus tem algo na sua vida tão poderoso. E essa dor, esse sofrimento que alguém te causou, no meio da tua família, no meio da tua parentela, dentro da igreja, dentro do seu trabalho, o Senhor pega essa dor hoje. E Ele recebe essa dor. E Ele traz o bálsamo que você precisa para você ser curada desse cárcere, dessa prisão. E fazer como o apóstolo Paulo, dentro daquela dificuldade, viver a vontade plena do Senhor sobre tua vida. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa noite. E acabamos de ler, Senhor, que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, apesar de estar, Senhor, aprisionado fisicamente, ele não se deixou paralisar. E essa noite eu quero orar por cada um de nós, pelos meus irmãos que nos ouvem, que estão orando conosco. Toda dor, todo sofrimento, Senhor. Oh, meu Deus, aquele emprego, aquela porta que fechou, que paralisou o teu filho, a tua filha. Agora, Pai, nós declaramos a liberação da tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer a paz que excede todo entendimento. Tua palavra diz, Senhor, que um filho o Senhor traria. E o nome dele seria Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O Senhor é o Príncipe da paz. Nós estamos no reino da paz. E essa noite eu te peço, vem com a tua paz, Pai, sobre cada coração. Vem com o temor e o desejo de te dar o melhor dos nossos dias. Independente da dor, da dificuldade, da luta, do desafio, nós queremos. Eu sei que muitos aqui nessa noite, Senhor, meus irmãos que estão em casa, querem, desejam te dar o melhor dos seus dias. Que o Senhor possa receber essa oração, que o Senhor possa receber essa entrega que nós estamos fazendo nessa noite, Senhor. E que possamos ver, Senhor, Deus, o que o Senhor é capaz de fazer quando o homem, quando a mulher se entrega com interesse de coração. Muito obrigado por cada um dos teus filhos, Senhor. Te adoramos, ó Deus. E pedimos que essa obra que o Senhor começou, que o Senhor a complete até o dia de Cristo Jesus. É isso que nós oramos e é isso que nós pedimos essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos abençoar você que esteve até agora conosco. Que o Senhor te guarde e o Senhor te cure completamente. E que você viva o bem do Senhor. Porque Ele tem plenitude para a tua vida. Ele tem plenitude para o teu casamento. Ele tem plenitude para a tua família. Recebe graça de Deus, renovo de Deus, alegria, contentamento no teu coração nessa noite. Em nome de Jesus.
Deus permitir. Aleluia.